Esperar mais um minutinho para dar o horário, né? Ver se o pessoal vai entrar mais alguém. Vamos lá então, pessoal. Lara e Isadora. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão aqui que, inclusive, caiu na prova da Unifenos. Já estava previsto que ia cair. Essa parte de química analítica é a Ana que dá, então a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte também. Tendo em vista que alguns erraram a questão da prova. Vou fazer uma revisãozinha com vocês. A gente vai ter oportunidade também de resolver alguns exercícios dessa parte. Eu acho que essa matéria já deve ter sido dada, né? A parte de titulação, molaridade, molalidade. Né? Primeiro a gente tem que estabelecer as conexões e as diferenças que existem nessa matéria. Eu passei um referencial teórico para vocês aí, eu não vou dar o referencial teórico, só para vocês recapitular, então é plantão, né? A gente vai tentar fazer exercícios com vocês práticos, para que se eventualmente cair no vestibular, vocês não tenham nenhuma dificuldade com relação a essa matéria, que cai bastante, porque essa matéria ela está engajada também com o cálculo estequiométrico, né? Então é a parte de titulação enraigada ao cálculo estequiométrico. Então eu coloquei esse mapa mental aí para vocês, ó, exatamente para vocês relembrarem aquilo que vocês já sabem. Então, quando a gente fala em concentração, essa parte de concentração aqui é uma das partes muito importantes, tá? Em química analítica, que vocês estudaram, vão estudar, porque você tem que, primeiro, estabelecer as diferenças, né? O que é uma solução? O que é um solvente? O que é um soluto? Né? Então, dentro desse contexto da química analítica, então, alguns detalhes aqui que são imprescindíveis, que, com certeza, aqui já vou passar de uma forma resumida, que a Ana já mostrou para vocês, para a gente já fazer os exercícios, tá? Então, toda vez que a gente está falando sobre concentração molar de uma solução, então, eu estou trabalhando basicamente com o número de mols dessa solução, né? Isso aí, senão vocês não veem a ponta da seta. O número de mols sobre o volume dessa solução, tá? Então, isso é o que nós chamamos de molaridade. Toda vez que a gente trabalha com o número de mols sobre o volume da solução. Não esqueçam disso. Agora, quando a minha relação é entre o número de mols, tá? Por exemplo, do soluto sobre o volume do solvente e não o volume da solução, o volume de água que eu tenho aqui, por exemplo, como solvente universal, aí eu tenho, então, a molalidade, não a molaridade. Aí muda um pouquinho, tá? Aí eu tenho o molal, né? Não a molaridade. Mas o que é mais comum a gente lidar? É mais comum a gente lidar com exercícios que envolvam molaridade. Então, fácil. Então, a concentração molar de uma solução é o número de mols sobre o volume. O que é o eninho? O eninho é o eminho sobre o emão. É a massa que eu estou trabalhando do soluto sobre a massa molar dele. Ou seja, se eu tenho um composto C6H12O6, eu vou calcular os 6 carbonos, a massa dos 6 carbonos, dos 12 hidrogênios e dos 6 oxigênios, eu vou ter, então, a massa molar. Então, eu posso escrever assim também essa fórmula. Ó. Eu posso escrever que a concentração de uma solução ela está diretamente relacionada, não é N. N é eminho sobre emão. Então, a massa do soluto sobre a massa molar, tá? Do composto, vezes o volume que eu estou trabalhando. Então, tanto essa forma quanto essa forma que ela satisfaz plenamente o que eu quero passar com relação à concentração. Então, a concentração... Ô Zé, Oi. Então, isso aí é molaridade, certo? Isso, molaridade. Isso. Porque ela está relacionada com o volume da solução. Exato. Quando eu tenho número de mols relacionado, número de mols, por exemplo, do soluto, com o volume da solução, eu tenho a molaridade.
Agora, se eu estivesse trabalhando aqui com o número de mols do soluto relacionado especificamente com o volume de solvente que eu estou trabalhando, aí eu tenho a molalidade, é molal, tá? Essa que é a Entendi. diferença. Obrigada. Então, aí você vai ter, então, as duas fórmulas para você calcular. E lembrando alguns detalhezinhos aqui, né? Lembrando que a gente não pode esquecer que, nesse caso aqui, ó, a unidade que a gente vai sempre trabalhar é mol por litro, tá? Se é mol por litro, normalmente, nos exercícios, você vai ter os dados aqui em metro cúbico, em centímetro cúbico, em milímetro cúbico. O que você tem que saber, que você não pode esquecer, é sempre aquilo que a gente fala para vocês. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Isso serve tanto para química quanto para física, que a gente usa muito nos dois, né? E 1 decímetro cúbico é 1 litro. Ah, 1 decímetro cúbico é 1 litro, né, Zé? É. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, em litro, eu quero passar para metros cúbicos, você vai fazer o quê? Você multiplica por 1.000. Se eu tenho metros cúbicos, quero passar para litro, tá aqui, ó, divido por 1.000, tá? Então, se eu tenho litro, 1 litro, eu tenho quantos? 1.000 ml. Se eu tenho ml, eu divido por 1.000, tá? Se eu tenho ml, eu multiplico por 1.000, eu passo para litro. Então, 1.000 ml dividido por 1.000 dá 1 litro. Mas aqui é aquela fórmula facinho que você já conhece. Então, essas duas situações que você tem aqui, tá? Então, você pode ter, então, que a molaridade ou a concentração é o número de mols do soluto sobre o volume da solução, que é o N sobre V, ou essa condição aqui, ó, que o N, ele equivale, então, ao quê? A massa do soluto sobre a sua massa molecular. Então, vai dar M sobre mão vezes volume. Sempre lembrando que eu vou ter a unidade mol por litro. Pois bem, essa é a primeira situação. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que nós podemos, então, nos deparar em vestibular com esse tipo de matéria. Deixa eu só sair dessa apresentação aqui e mostrar já os tipos de exercícios que vocês são mais comuns em vestibular, tá? Que é bem simples, bem fácil e bem objetivo. Só que eu senti que houve na prova da Unifenas, nós tivemos exercício mais simples, mas eu senti que alguns tiveram um pouquinho de dúvida aí na hora de resolver. Então, eu falei, vamos trabalhar essa parte de termoquímica, uma coisa que vocês podem sempre estar antenados. Termoquímica cai muito, essa parte da Ana, tá? Essa questão aí que envolve propriedades coligativas, sempre cai, não tem solução de você escapar. Normalmente, a chance de cair uma matéria afim com relação a esse contexto é muito grande, tá? É muito provável que vocês vão se deparar com situações dessa natureza aí, da termoquímica. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver que está dando um BOzinho aqui para eu compartilhar a lista de exercícios com vocês. Peraí. Janela. Está na janela. Janela, acho que agora vai. Janela. Compartilhar. Acho que vocês estão vendo aí, né? Vamos falar um pouquinho aí, ó, do estilo de exercício, tanto da Unifenas, tá? Quanto o estilo de exercício que pode, eventualmente, cair no vestibular de vocês. Vamos fazer alguns exercícios aqui com vocês. Se não der tempo de a gente terminar essa lista hoje, a gente termina semana que vem. Vamos trabalhar um pouco com termoquímica com vocês ao longo dos plantões aí, tá? Que eu acho interessante, a gente já está chegando perto do Enem. Então, vamos lá. Você tem aqui um exercício interessante, ó. O álcool, que a gente chama de isopropílico, né? Então, nós temos um álcool aqui orgânico. Aí vai dizer assim, entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Aí ele diz para você assim, ó, em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com ácido isopropílico a 20 graus e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para perfazer um volume de 2 ml. Então, o que eu vou estabelecer aqui? Ó? Primeiro detalhe que eu vou estabelecer aqui, ó, 65 gotas estão relacionadas com 2 ml. Aí ele diz assim para você, ó, sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente, ó, 0,8 gramas por ml. Então, aqui eu venho aqui e coloco, ó, densidade do álcool, né?
0,8 gramas por ml. Cuidado com um detalhe aqui, ó. Eu coloquei ml a menos 1 para não ter que colocar barra ml, mas é por ml, né? Cuidado que aqui nós estamos trabalhando com ml e no fim, se pedir concentração, a gente vai ter que converter isso aqui para litro, né? Então, 1 litro, eu tenho 1.000 ml. Aí vai dizer assim, ó, a quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota é de aproximadamente. Então, quais são aqui os dados referenciais que eu tenho? Os dados, ele me deu que 2 ml equivalem a 65 gotas desse álcool, tá? Esse álcool isopropílico, ele me deu a fórmula molecular dele. E outra coisa, ele me deu a densidade desse álcool. Por que isso é importante? Porque eu sei que em 1 ml desse álcool, eu vou ter aqui 0,8 gramas. Então, o que eu tenho que começar a pensar aqui? Ó? Eu tenho que estabelecer a relação desses 2 ml com o número de gotas que eu quero. Porque ele está pedindo aqui, ó, a quantidade desse álcool em mol de moléculas presentes em cada gota. Então, ele não quer saber em 65 gotas, ele quer saber a quantidade em mols presente em cada gota. Então, aí, ó, olha o que eu fiz aqui para ficar fácil. Se a densidade é 0,8 gramas por ml, então, olha só, eu vou ter aqui, ó, 0,8 gramas está para 1 ml. Ah, mas quantos ml eu estou trabalhando aqui equivalente a 65 gotas? Eu estou trabalhando aqui, ó, com 2 ml. Então, se 0,8 gramas eu tenho 1 ml, em 2 ml, qual vai ser a massa referente a 65 gotas que equivalem aos 2 ml? Então, eu coloco aqui, ó, 2 ml, eu vou ter uma massa específica do álcool isopropílico, tá? Então, aqui eu fiz a regra de 3, né? Eu vou chegar aqui a massa do álcool isopropílico referente a 2 ml e 2 ml representam 65 gotas, ela vai ser de 1,6 gramas. Ah, 1,6 gramas, Então, ó, 1,6 gramas equivale a 2 ml, né, Zé? É óbvio. Então, eu estou convertendo 2 ml aqui, ó, para massa, tá? Então, 2 ml para massa. Então, deu 1,6 gramas. Então, agora eu tenho, ó, se 1,6 gramas eu tenho 65 gotas, ó, uma gota, qual vai ser a minha massa que eu vou ter? Bom, aí nós começamos já a elucidar o exercício. Então, ó, uma gota eu vou ter 1,6 dividido por 65. Ó, um dado para vocês aqui ganhar tempo, muitas vezes em prova. Às vezes você fala assim, Zé, eu vou dividir esse 1,6 por 65. Você pode dividir ou como pode deixar assim na fração, para facilitar a sua vida, tá? Ah, Zé, vai facilitar a minha vida? Às vezes vai, porque às vezes o cara ele faz isso e lá na frente tem uma conta que vai cortar direitinho, tá? Pode ser que corte, pode ser que não corte. Mas aí é o seguinte, ó, se a massa dele, uma gota, tem essa massa, o que ele está pedindo aqui? Ele não está pedindo a massa, ele está pedindo em mols de molécula presente em cada gota. Então, ele quer saber, então, em mols de molécula, quanto que equivale uma gota. Aí, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar, então, o ácido isopropílico, tá? Aí, aqui eu vou calcular a massa molecular dele. Então, aqui é facinho, né? Aqui você podia pegar direto já o número de carbonos que você tem aqui no total, tá? Multiplicar pela massa do carbono, que é 12, hidrogênio, que é 1. Todos os hidrogênios aqui você pega, você vai ter 8 hidrogênios, você multiplica por 1. E o oxigênio, que você tem um só, e você vai multiplicar aqui para você saber a massa molecular, a massa em mol dele. Então, o hemão, ele tem aqui, na verdade, 60 gramas por mol, tá? Ah, Zé. Então, aqui eu tenho 60 gramas por mol. Tem. O que ele está pedindo para eu calcular? Ele não quer saber o número de mols. Então, presta atenção que o exercício é muito simples. Para eu saber o número de mols, eu achei a massa. Já achei a massa de uma gota. Quanto que é a massa de uma gota? É 1,6 dividido por 65. Agora, eu achei também o hemão, que é a massa molecular, que é 60 gramas por mol.
Então, se eu quero saber o eninho, é o eninho sobre o emão. Aí eu venho aqui e calculo o eninho do ácido isobutírico, né? E vai dar 1,6 sobre 65, que é a massa em gramas de uma gota, dividido por 60. Tá vendo? Ridículo, né? Então, você faz a continha aqui, ó. Aí você vai chegar nesse valor aqui, ó. 0,004 mol. Então, 4 vezes 10 a menos 4 mols é o equivalente molar de uma gota que tem essa massa aqui, ó, desse álcool específico do enunciado. Aí ele pediu para você aqui a quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota. Então, está próxima de. Então, vai ser esse valor aqui da letra E, né? 4 vezes 10 a menos 4 mol. Ah, Zé, então, na verdade, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Por que são esses tipos de exercícios que o pessoal tem mais, digamos assim, tem um pouco mais de dificuldade na química? Porque esses exercícios, na verdade, é igualzinho a estequiometria. Aqui também nós estamos fazendo baseado também em proporções estequiométricas. Esses exercícios aqui, você não tem uma fórmula específica que você resolve os seus problemas. É diferente um pouquinho da física. Na física, sempre você tem uma fórmula que embasa o seu raciocínio, né? Agora, a química, na parte de estequiometria, na parte de cálculo, ela vai muito da lógica em função daquilo que é dado no enunciado. Então, você muitas vezes tem que ir montando regras de três e usando fórmulas pré-definidas de uma forma bem simples. Só que cada exercício, às vezes, ele tem uma condição distinta. E nisso aqui, os exercícios são fáceis, as contas são fáceis, o problema é que o aluno ele se enrola muitas vezes, tá? No raciocínio para montar a resolução. Isso que acontece. Olha esse outro exercício, se tiver alguma dúvida... Não sei aonde que isso aí é fácil, Zé. Oi? Só você que é fácil. Mas Não não sei é... aonde que isso aí é fácil. Crê em Deus Pai. Não, mas esse aqui é um dos mais fáceis, aqui é o primeiro, calma, criatura. Então, não. Zé, oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Até na parte que chegou no... Peraí, deixa eu achar. Desce um pouquinho, por favor. Sim, pois não. Aí, ó. Até na parte de 1,6, até na onde você achou a massa molar, beleza. Só que aí dali para baixo, que eu acho que você usou a fórmula, eu não entendi. Você pode repetir? Aqui, ó, até aqui você entendeu? Até aqui que você achou a massa de uma Entendi. gota, beleza. Aqui você achou a massa molar. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Ele não está pedindo para você a massa em gramas de uma gota do ácido, do álcool, aliás, né, desse álcool. Ele está pedindo para você o número de mols. Então, o que é o número de mols? Não é o eminho, a massa do soluto sobre a massa molecular? Não é do soluto ou Tá, é do aquela fórmula equivalente? lá que você passou, que é o eninho igual a eninho sobre mão. Isso, o eminho sobre mão, exatamente. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Nós não achamos que o eminho aqui, referente a uma gota, é 1,6 sobre 65? Aí eu coloquei ele aqui, tá vendo? Ah, você só jogou naquela fórmula Isso, lá. só joguei aqui agora, ó. O que é o emão? O emão, a gente não achou ele aqui, ó, 60 gramas por mol. Não, é verdade, verdade. Aí, Obrigada, ó, Zé. 60. Aí, o que eu fiz? Eu só dividi, entendeu? Aí eu dividi e cheguei o valor do número de mols. Converti para mol. Então, assim, eu tô sendo sincero com vocês, é a parte que o pessoal tem mais problema na química, é essa aqui. Por quê? Porque, de certa forma, também tem aquele resquício de matemática, né? Mas é tranquilo. Isso aqui, Sofia, é treinamento, entendeu? É fazer exercício, exercício, exercício. Isso aqui é o seguinte, você apresenta para o aluno o referencial teórico ali rapidinho e o resto é exercício. Isso aqui não é que nem ácido, base, você tem que ficar sabendo o nome, regra de nomenclatura, isso aqui já é mais ágil, é mais tranquilo. Regra de 3. Aí diz assim, ó, as cervejas deveriam conter apenas malte, lúpulo, água e levedo. Essa bebida é bastante versátil e permite muitas possibilidades de variações quanto aos ingredientes utilizados, a proporção entre eles, ao grau de maltagem do cereal, ao tipo de lúpulo, ao tipo de fermentação, temperatura, duração das etapas do processo e as formas de armazenamento. Bom, uma questão
bastante recente, até esse enunciado aqui, ele foi extraído aqui, ó, essa questão foi do final do ano passado, essa questão aqui, ó, foi extraído em 2020, outubro de 2020. Aí diz assim, ó, após um teste em uma cervejaria, foi constatado a presença de, sempre passando o olho com bastante atenção no que é dado, e anotando. Ele diz aqui, ó, 900 gramas de malte em meia dúzia de garrafas de cerveja com capacidade de 600 ml cada uma. Então, ele fez um teste em uma cervejaria, onde foi constatada a presença de 900 gramas de malte em 12 garrafas de 600 ml cada de cerveja. Aí, esse exercício é mais fácil, né? Ele vai dizer assim, ó, nesse caso, a concentração de malte em gramas por litro, aqui é como se ele estivesse te pedindo aqui a titulação, tá? Da cerveja. Está falando de massa por litro. Ele não está falando de molaridade aqui, não é número de mols por litro. Ele quer saber de gramas por litro utilizada nessa cervejaria. Então, ó, 900 gramas, vamos pegar aqui, ó, ele dividiu em 6 garrafas. Então, isso aqui é bem facinho. Então, ó, qual que é a massa para uma garrafa? E uma garrafa tem 600 ml. Então, a massa para uma garrafa seria o equivalente, então, a 150 gramas. É só dividir 900 por 6, você vai ter 150 gramas por garrafa. Então, muito fácil, tá? Agora, cada garrafa tem um volume de 600 ml. Ou seja, cada garrafa tem um volume de 0,6 litros. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber a concentração ou a titulação, tá? Referente a gramas por litro. O que eu vou fazer aqui? Então é fácil, Zé. Eu achei aqui, ó, a minha massa, que é 150 gramas, tá? Que eu tenho de malte. Zé, você tem 150 gramas, né, por garrafa. Sim. Então, eu tenho 150 gramas em 600 ml. Sempre lembrando que, como ele diz no enunciado, você vai ter o valor aqui em gramas por litro. Então, se eu tenho 600 ml, eu vou ter que dividir esses 600 por 1.000. Você tem que dividir, né? Tenho. Então, ao dividir esses 600 por 1.000, vai dar 0,6 litros. Beleza? Então, aqui é de graça, ó. Aqui você vai calcular, então, a titulação de malte, tá? Que é o soluto presente na cerveja, na solução que forma a cerveja a partir da fermentação alcoólica. Então, você tem 150 gramas por 0,6 litros, aí você vai ter aqui, ó, 250 gramas por litro. Então, esse exercício já é considerado um exercício bem fácil, tá? Mas então, Zé, isso aí vai alternar? Vai. Nós vamos ter exercícios que envolvam um pouco mais de raciocínio e exercícios que já são direto. Esse exercício aqui, o que você precisava conhecer? Quase nada. A única coisa que você precisa conhecer é que concentração, tá? Ou ele é o número de mol por litro, é o número de massa por litro, tá? Que a gente chama também de titulação. Agora, é importante, eu passei um referencial teórico aí para vocês no grupo, ó, a questão de ppm, tá? Partículas por milhão, partículas por bilhão. Depois dá uma olhadinha que aquele material ali está bem sintetizado, tá? Isso aí são detalhes que sempre caem e caem como pegadinha. Agora, esse aqui, ó, exercício... Oi, pois não. Mas essa parte do ppm, ppb é importante? Então, porque assim, não sei não. Depende do que vocês estão pensando. Se estão aspirando, tipo, como é que chama? Unicamp, cai, de vez em quando cai. Não é tão assim, não é tão comum, mas de vez em quando cai. O que cai mais é esses estilos de exercícios aqui que a gente vai trabalhar com vocês. Agora, cai, tá? Aquelas partículas por bilhão, tem gente que faz de sacanagem, na hora que põe ppb lá no fim, depois a gente pode até fazer exercício, eu não coloquei exercício disso aqui, mas a gente pode fazer exercício disso também, posso até montar umas listas com vocês com essas partículas aí. Não é tão importante quanto isso aqui, mas é importante sim, pode cair, tá? Principalmente faculdade
público. Agora, Enem já não, eles não pedem tanto, né? Enem já é mais universal. Entendi. Agora, E outra coisa, eu sempre oi, sonho a concentração que ele quer pela resposta, tipo, sei você lá, vai se pela arrumar um lógica, né? litro. Isso dá errado em alguma chance ou tá certo fazer Não, isso? se você tiver um raciocínio lógico eficiente na hora, você pode acertar tranquilamente. Você pode usar a lógica. Porque pela lógica, você pode chegar na resposta já direto. Na maioria das vezes, a pessoa tendo uma visão abrangente. E outra coisa que você tem que prestar atenção é que muitas vezes você vai precisar do balanceamento, né? Quando você está reagindo. Você tem, por exemplo, hidróxido de bário reagindo com. Aqui é KOH, não sei se vai ser isso mesmo, mas você tem dois compostos aqui. Aí você tem que ver o seguinte, ó. Se aqui, por exemplo, tiver um para um, então a mesma proporção volumétrica para esse é para esse também. Agora, se eu estiver reagindo aqui, ó, na proporção do balanceamento, se fosse, por exemplo, um aqui e três aqui, a proporção volumétrica daqui, se aqui fosse meio, aqui eu teria que ter então 3,5. É o que a maioria erra. Porque na hora que ela monta, ele até consegue montar a equação, mas na hora que ele consegue montar a equação, qual que é o problema? Ele não balança, ele não estabelece coeficiente de balanceamento. Se errar no coeficiente de balanceamento, que ele tem que triplicar aqui o valor, ele erra tudo. Então, tem umas pegadinhas que a gente vai ver ao longo dos exercícios. Aí vai dizer assim, ó, uma solução de hidróxido de bário foi adicionada a 300 centímetros cúbicos de uma solução de meio molar. Então, presta atenção no detalhe aqui. Te deu a concentração da solução de meio molar de ácido nítrico, HNO3, um ácido com apenas um hidrogênio ionizado. Outra coisa, o Zé, se ele me deu aqui, ó, 300 centímetros cúbicos, eu já vou bater o olho aqui e vou entender que 300 centímetros cúbicos é 300 ml, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml, e eu não posso esquecer isso, tá? E se eu tenho 300 ml, eu tenho 0,3 litros, divide por 1.000, você tem aqui 0,3 litros, que é o volume, então. Então, em uma solução de hidróxido de bário, foi adicionado 300 ml de uma solução com concentração de 0,5 molar, tá, de ácido nítrico. Aí diz assim, ó, houve a precipitação de um sal, mas o meio permaneceu ácido. Aí diz assim, ó, conseguiu-se a neutralização por meio da adição de 200 centímetros cúbicos, ou seja, 200 ml, de uma solução de 0,25 molar de hidróxido de potássio, que foi totalmente consumido. Então, eu precisei de 0,5 mais 0,25, 0,5 de hidróxido de bário, mais 0,25 de hidróxido de potássio, tá? Aí aqui, ó, o que ele faz? Ele te dá aqui a massa, né, de cada elemento, podia ser dada em U, ou U representa a unidade de massa, que é gramas por mol. Ele te deu do bário, oxigênio, do hidrogênio, do potássio e do nitrogênio. Pois bem, Zé, aí diz assim, ó, esse exercício já não é tão fácil. Assim, pode-se afirmar que a massa em gramas do hidróxido de bário presente na solução adicionada era de... Ele quer saber a massa em grama em função do que ele te deu aqui, ó. A massa em grama do hidróxido de bário, tá? Que foi adicionada a 0,3 litros de uma solução de ácido nítrico de meio molar, que não houve a neutralização total, depois mais 200 centímetros cúbicos de KOH a 0,25 molar, para que fosse feita a neutralização. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, se você tem aqui, ó, 0,3 litros de uma solução de 0,5 molar de ácido nítrico, vamos pegar aqui então, ó. O que eu tenho aqui, ó? A molaridade ou a concentração dessa solução de ácido nítrico é igual, vamos lembrar lá no início da aula, número de mols por volume. Ah, Zé, mas ele te deu a concentração do ácido nítrico
que é 0,5 molar, e ele te deu o volume, que é 0,3 litros. Aí dá para eu saber, tá? Qual o número de mols que eu estou reagindo aqui do ácido nítrico? Dá para eu saber? Dá. Então tá aí, ó, número de mols vai ser 0,5 vezes 3. Então deu quanto, Zé? Deu 0,15 mol. Ah, que legal. Então eu achei aqui o número de mols de ácido nítrico, em função da concentração e do volume que ele me deu. 0,5 a concentração e o volume 0,3 litros. Tá? Aí o que mais que ele fala? Ele diz assim, na segunda etapa do exercício, ele vai adicionar mais 200 centímetros cúbicos, que equivalem a 0,2 litros, de uma solução que tem uma concentração de 0,25 molar de hidróxido de potássio, para neutralizar o excesso de ácido nítrico. Porque só esses 300 centímetros cúbicos aqui, eles não foram suficientes para realizar essa neutralização. Tá? Aí ele quer saber agora, vamos fazer aqui, ó, fazer a mesma coisa. Quantos mols eu vou ter de hidróxido de potássio? Então, vou pegar aqui, ó, ele me deu a concentração, que é 0,25 do hidróxido de potássio. Eu quero saber o número de mols, e ele me deu o volume. O volume é 200 centímetros cúbicos, que equivalem a 0,2 litros. Então, aqui, ó, o número de KOH é igual a 0,25 vezes 0,2. Então, quanto que é o número de mols que eu vou ter aqui, ó? 0,05 mol. Ah, Zé, peraí, então. Cuidado aqui agora, ó. Agora eu tenho aqui, ó, 0,15 mol de ácido nítrico, que eu já descobri pelos dados que ele me deu no enunciado. E tenho aqui, ó, 0,05 mols de hidróxido de potássio. Agora, quem que está reagindo com quem aqui, Zé? Ó, eu estou reagindo, ó, hidróxido de potássio com ácido quê? Com ácido nítrico. Ah, então, ó, quando eu reajo hidróxido de potássio com ácido nítrico, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou formar água, tá? Eu tiro aqui esse H com esse OH aqui, ó, vai dar água. E vai sobrar o quê? Vai sobrar o nitrato de potássio. Aí, o que você vai observar aqui, ó? Essa equação aqui está balanceada, Zé? Ó, tem um potássio entrando aqui, tem um potássio saindo aqui, tá? Eu tenho 2 hidrogênios entrando aqui, 2 hidrogênios saindo aqui. Eu tenho 4 oxigênios, 3 com 1, 4, 1 com 3, 4, 4 saindo. Um nitrogênio. Então, olha, o que é fundamental para eu resolver aqui essa equação de neutralização, eu saber que eu preciso de um hidróxido de potássio para eu neutralizar um ácido nítrico. Então, a proporção aqui é 1 para 1. Então, é 1 mol disso reage com 1 mol disso, tá? Aí você fala assim, ó, mas quantos mols eu entrei aqui para eu neutralizar o ácido nítrico? Não foi 0,05 mols? Ah, Zé, então você entrou com 0,05 mols. Então, toda vez que você coloca aqui, ó, se eu coloquei o número de mols desse lado aqui, nesse valor, se a proporção é 1 para 1, significa que o excesso que está passando para cá vai estar reagindo também com 0,05 mol. Ah, então 0,05, se é 1 para 1, reage com 0,05? Sim. Se fosse 1 para 2, 0,05 iria reagir com 0,1. Se fosse 1 para 3, 0,05 iria reagir com 0,15 e assim por diante. Se é 1 para 1, se você achou o valor de um dos reagentes, a proporção é a mesma para o outro reagente. Então, significa o seguinte, Zé, quanto que eu achei número de mols lá do ácido nítrico? Eu achei 1,5, não foi? Aliás, 0,15, não foi? 0,15 mol. Quanto que está passando em excesso aqui, ó, para neutralizar? Não é 0,05? Então, agora eu tenho que subtrair. Eu tenho que pegar, então, ó, esse valor que eu achei aqui, ó, 0,15, eu tenho que subtrair desse excesso aqui, ó,
0,05 vai dar 0,1, tá? Que vai ser o número de mols que vai reagir inicialmente com o hidróxido de bário. Então, o que eu fiz aqui, ó? Números de mols de ácido nítrico. É o número de mols dele menos o excesso. Então, para ficar bem, né, didático, ó, 0,15 menos 0,05. Então, na verdade, na prática, eu tive aqui o número de mols dele, 0,1 mol. Ah, Zé, então aí, que é um exercício típico de Unicamp, isso aqui, olha só. Agora eu quero reagir. Se eu já reagir o hidróxido de potássio com ácido nítrico, agora eu quero reagir aqui, ó, o hidróxido de bário com ácido nítrico. O que vai acontecer quando eu reagir os dois aqui, Zé? Muito fácil. Olha só, elimina primeiro a água. Pega o H e o OH aqui é a água que está saindo, tá? O que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar bário e vai sobrar aqui o nitrato. Então, tá aqui, ó, nitrato de bário. Ah, então, Zé, eu tenho que fazer o balanceamento? Tem. Por que eu tenho que fazer? Olha o problema aqui, ó. Às vezes você estava acertando a questão até aqui, ó. Só que chegou aqui, quando você fez o balanceamento, você descobriu que a proporção entre hidróxido de bário e ácido nítrico é 1:2 no balanceamento. Então, o que significa isso? Significa que, se eu estou reagindo 1 mol de hidróxido de bário, significa que ele vai reagir com 2 mols de ácido nítrico. Eu não posso esquecer disso, né, Zé? Não. Por quê? Porque, na prática, quanto de ácido nítrico aqui agora, que me interessa? Eu tirei o excesso, sobrou 0,1 mol. Então, na prática, ó, 0,1 mol está para o número de mols do hidróxido de bário, foi que ele pediu lá, né? Ele pediu aqui, ó, pode-se afirmar a massa em gramas, aliás, ele pediu a massa em gramas do hidróxido de bário, mas primeiro a gente tem que achar o número de mols dele. Então, ó, na prática, ó, 1 mol está para 2 mols, 0,1 do hidróxido do ácido nítrico está para N do hidróxido de bário. Fiz aqui a continha e vou chegar no valor aqui, ó, na regrinha de 3, 0,05 mol. Oi. Eu me perdi, calma. Esse 0,1 é o excesso do NO3, do HNO3? Não, o 0,1, ele é sem o excesso, né? Porque no começo do exercício, tá. ó, você tinha 0,15, certo? 0,15. Na hora que você adicionou aqui, ó, o KOH, você adicionou exatamente para você neutralizar a solução ácida. Ah, e reagiu com 0,05, aí sobrou. Isso. Ah, tá, entendi. Exatamente. Agora eu entendi. Aí sobrou isso aqui, né, dele, na verdade. O excesso dele é 0,05. Aí, na verdade, a concentração inicial dele que reagiu com hidróxido de bário foi 0,1. Eu tirei o 0,05, certo? Aí ficou 0,1. Aí, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que o número de mols do hidróxido de bário, ele vai ser, então, 0,05 mols. Mas ele quer saber isso aqui em grama. Ele não quer saber em mol. Então, eu vou ter que jogar aqui naquela que nós fizemos agora há pouco lá, um N igual a M sobre mol, né? Aí, o que eu faço? Eu pego o hidróxido de bário, eu vou achar aqui a massa molar dele. Então, calculei aqui a massa molar, ó, deu 171 gramas por mol. Beleza, acabou o exercício, tá? Então, o número de mols do hidróxido de bário é a eminho sobre emão. Então, quanto que é o eminho aqui? Eu quero saber. O emão é 171 e o N vale 0,05. Então, é só multiplicar 0,05 por 171. Vai dar aproximadamente aqui, ó, 8,55, que nós vamos aproximar para 8,6 gramas. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Zé, esse exercício aqui é um pouco trabalhoso, né? É um pouco trabalhoso. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Então, o que você tem que fazer nesse exercício? São 2 reações de neutralização. Você tem que prestar atenção, você começa o exercício pelo fim, tá? Por quê? Porque no fim que você tem a neutralização final. Quando você reage esse hidróxido de potássio com o ácido nítrico. Aí você tem a neutralização final, e a partir da neutralização final, você vai descobrir o excesso de ácido nítrico.
que é a quantidade do reagente volumétrico do hidróxido de potássio. Depois que eu achei isso, você vai montar outra equação sem o excesso, que é 0,05, você vai montar outra reação aqui do hidróxido de bário com o ácido nítrico. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Montamos a outra reação aqui final, ó, dos dois, para a gente descobrir qual é a massa, tá? Efetivamente que está reagindo aqui com 2 ácido nítrico. Mas veja você, se tudo você tivesse tido aqui um raciocínio certo, mas chegou aqui, você colocasse 1 para 1, você já ia errar tudo aqui e a tua massa ia dar o dobro. Ia dar 17,2. Eu só não sei, então eu vou ver aqui, ó. Não, pelo menos aqui não tem, mas normalmente, em questões de Enem, mas tem a metade, ó. Pode dar a metade também, dependendo do tipo de proporção que você coloca lá. Pode dar 4,3, ó. É aqui que são as duas respostas que pegam o indivíduo. Se ele não faz o balanceamento correto, ele vai achar essa resposta. E se ele achar essa resposta, ele vai falar, mas tá certo, é 4,3. Ele errou aonde? No balanceamento, tá? Então, ó, uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Ó. Nem sempre ela vai ser uma dica, assim, eficiente. Pode ter outro tipo de pegadinha. Mas, normalmente, questões da FUVEST e da Unicamp, sempre as respostas, elas estarão entre duas situações que se aproximam. O que é isso, Zé? Eu poderia ter aqui, por exemplo, se o balanceamento fosse 3, eu poderia ter aqui, por exemplo, 4,3 e 12,9. Aí, se você bater o olho nas respostas e você vê uma proporção entre elas, tá? Normalmente a resposta está entre essas duas. É o que você vê claramente aqui, ó, 4,3 e 8,6, tá? Agora, tem situações, óbvio, que o cara não coloca nenhuma proporção, né? Mas, normalmente, você fica entre duas. E essas duas, elas são nítidas pela proporção. Pode ser do dobro, pode ser do triplo, pode ser do quádruplo, e assim vai. Se você conseguir enxergar isso nas alternativas, você ganha muito tempo numa prova desse tipo, tá? Você não vai, pelo menos você vai minimizar a tua chance de erro nessa parte aqui de estequiometria. Vale também para exatas de uma forma geral, tá? Geralmente o cara é pelo menos duas para te deixar na dúvida. Vamos fazer mais um aqui, ó. Zé, peraí, calma. Oi, Eu só lá. tenho uma dúvida. Pode falar. Volta na primeira reação aí. É na primeira reação que você montou. Como que eu sei que o Essa aqui, que o né? KOH reage só com HNO3? Eu tenho dificuldade de montar a reação assim quando tem mais de uma. Como que eu sei que ele vai reagir só com esse e não com Por que você começou do ácido? fim? Então, vamos analisar o enunciado. Por que a gente começa pelo fim? Ó? Ele diz assim, uma solução, né, foi adicionada do hidróxido de bário a 300 ml de uma solução de 0,5 molar de ácido nítrico. Né? Aí ele fala, ó, houve a precipitação de um sal, mas o meio permaneceu o quê? Ácido. Ou seja, o que ele está dizendo para você? Que embora tenha formado o sal, tá? E esse sal é o nitrato de bário, mas eu não consegui neutralizar totalmente a minha concentração. Então, se eu não conseguir neutralizar a minha concentração, não tem como eu começar neutralizando aqui, ó, hidróxido de bário com ácido nítrico. Não tem como, porque não consegui. Ele formou o sal, mas o meio ainda ele continua ácido. Aí ele continua dizendo assim, ó, conseguiu-se a neutralização, aí ele consegue neutralizar, ou seja, o desfecho daquilo que ele está propondo. A partir do momento que você tem o desfecho, você tem a neutralização daquilo que você está propondo, aí você vai iniciar o exercício a partir dessa neutralização. Porque ele diz assim, conseguiu-se a neutralização por meio da adição de 200 centímetros cúbicos, 0,2 litros, de uma solução de 0,25 molar de hidróxido de potássio. Então, o que ele está dizendo? Que foi totalmente consumido. Ele está dizendo que você vai ter que começar, tá, o exercício a partir da neutralização final. Ele podia ter proposto essa neutralização final no início, no enunciado, ou ele poderia, como ele fez, propôs no fim.
Então, essa que é a jogada. Ele começa com o enunciado mostrando para você assim, ó, eu tenho aqui uma reação, ela reagiu com ácido nítrico, mas formou um sal, mas o meio ainda não foi parcialmente neutralizado, não foi totalmente neutralizado, porque ainda tem pH ácido nesse meio. Então, ele não resolveu o seu problema. Aí ele continua. Aí ele fala assim, não, depois eu peguei mais 0,2 litros, uma solução de 0,25 molar, e utilizei no hidróxido de potássio. Aí funcionou. Aí foi totalmente neutralizado. Aí, depois disso, ele vai voltar lá no início da questão. Ele vai falar para você assim pode-se afirmar que a massa em gramas do hidróxido de bário presente na solução era aproximadamente. Mas, para eu achar essa massa em grama, eu tenho que saber os dados pertinentes à neutralização total. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou partir da neutralização total. A neutralização total, ela pressupõe o quê? A reação entre o hidróxido de potássio e o ácido nítrico. Nossa, então aí que nós vamos começar aqui, ó, Sofia, ó. A gente vai começar a partir disso aqui, ó. O ácido nítrico e o hidróxido de potássio, tá? Então, você começa por aqui. Aí, depois que você achar o excesso que há de ácido nítrico aqui, que é proporcional, tá, ao número de mols que eu estou tendo aqui do hidróxido de potássio, aí nós partimos para a segunda reação para achar a quantidade de massa que eu tenho do hidróxido de bário, tá? Então, sempre você vai priorizar o desfecho da reação. Então, o desfecho, nesse caso, ele acontece com a neutralização total dessa reação, certo? Por isso que você vai... Difícil, aí você fala assim... hein? Não, aí o problema é o seguinte, o problema não é só esse. O problema é quando ele te dá aqui, ó, o composto, ainda é mais fácil, porque ele te dá esse composto que vai reagir com esse, tá? Então, você tem um hidróxido que vai reagir com ácido, você sabe que vai formar um sal e água. Você tem aqui esse hidróxido que vai reagir com esse ácido, vai formar um sal e água. O problema, tem questões do ITA que os caras te dão o nome do composto. Aí é mais tenso ainda, tá? Embora você falasse, é fácil, né? É fácil também. Mas ele dá só o nome. Ele fala ácido nítrico, ele fala hidróxido de bário, ele fala hidróxido de potássio. Você tem que se virar com tudo. Então, esse é o maior problema. Então, sempre a prioridade é você começar, tá? Onde ocorre a neutralização total. Então, entre a base e o ácido. Depois você volta aqui onde tinha havido neutralização parcial e calcula o que ele está te pedindo. Mas não é fácil o aluno, até a resolução você vê que é grande, né? Não é fácil para o aluno enxergar tudo isso e levando em consideração que ele tem que resolver esse exercício em pouco mais de 4 minutos, né? 4 minutos para ele não prejudicar as outras questões que eventualmente ele vai ter. Mas ele vai dizer assim aqui, ó, um resíduo de 200 ml de solução, aqui você vai ter então o ácido sulfúrico, que é um daqueles que mais cai também, né? O H2SO4, o hidróxido de bário, a soda cáustica, enfim. Aí ele te dá a concentração molar dele, ó. A concentração molar dele é 0,1 mol por litro. Ó, precisava ser neutralizado antes do descarte. Então, outra vez, neutralização. Para tanto, foi utilizado bicarbonato de sódio, te deu o bicarbonato aqui, ó. E aqui é um exercício mais comum, porque ele já te dá a equação. E melhor, ele te dá a equação e a equação já está balanceada. Isso facilita demais a tua vida. Então, aqui você já tem a equação balanceada. Aí ele vai dizer para você assim, ó, entre o ácido sulfúrico e o bicarbonato de sódio, tá? Vai formar o sulfato de sódio, água e CO2. Aí vai dizer para você assim, ó, a massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contida nessa solução é igual a... Então, vamos dar uma olhadinha aqui na massa. Te deu a equação. Aqui é para estar mais sossegado, né? Primeira coisa aqui, ó, vamos estabelecer aqui, ó, você vai calcular a massa molar, o que a gente fala sempre que composto que nem, por exemplo, o ácido sulfúrico, guarde já que é 98 gramas por mol, porque você ganha tempo. Já vai guardando. Aqueles compostos que mais são comuns, guarda a massa molar dele. Ah, apareceu glicose lá, já sei que é 180 gramas por mol. Tá, já guarda.
porque favorece você fazer os exercícios. Então, aqui você tem, ó, o ácido sulfúrico, a massa molecular dele é 98. Aqui o bicarbonato de sódio, a massa molecular dele é 84. Também ele é bastante comum, tá? Ele te deu que o volume de solução do ácido sulfúrico aqui, ó, é 200 ml, e te deu que a concentração dele, a molaridade, é 0,1 mol por litro. Então, vamos lá. O volume, 200 ml, corro aqui e passo isso para litro, 0,2 litros. Concentração do ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. Então, aqui eu já vou direto no que eu quero, tá, Zé? Para facilitar. O número de mols meu aqui, ó. Então, a concentração do ácido sulfúrico é igual a número de mols sobre o volume da solução. Então, vamos lá. Concentração dele, quanto que ele me deu lá? 0,1, né, Zé? 0,1. Então, tá, 0,1 aqui, ó. 0,1 a concentração. Então, a gente vem aqui e joga 0,1, tá? Na concentração, vezes o volume dele, que é 0,2. E que o número de mols do ácido sulfúrico é 0,02 mols. Mas aqui eu estou falando de ácido sulfúrico ainda. Então, vamos lá. E o eminho dele? Quanto que é a massa dele reagindo? Ah, Zé, o eminho, quando eu tenho N, não é eminho sobre emão? Se eu quero achar o eminho, é só multiplicar, tá? O N vezes o emão, que é 98 gramas por mol. Então, aqui é daquela mesma fórmula, eminho sobre emão. Multipliquei aqui, achei, ó. Achei que a massa referente a 0,02 gramas ou 0,02 mols de ácido sulfúrico, ela equivale a 1,96 gramas. Então, essa proporção aqui é idêntica. Agora, na reação, o que eu tinha aqui, Zé? Eu tinha, ó, 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de bicarbonato de sódio. Então, aqui, sendo esperto, né? Ó, 1 mol tenho 98 gramas. Cada mol que eu tenho de bicarbonato aqui, ó, eu tenho 84 gramas por mol. Como eu tenho 2 bicarbonato aqui no balanceamento, eu tenho 2 vezes 84. Ah, ele quer saber a massa de bicarbonato, né, Zé? E você achou a massa do ácido sulfúrico. Por que você achou a massa do ácido sulfúrico? Porque a concentração que ele me deu foi do ácido sulfúrico, não foi do bicarbonato. Aí eu venho aqui, ó, 1,96 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter uma massa tal de bicarbonato. Agora ficou fácil, Zé. Regra de 3 simples, exercício muito comum, esse estilo aqui. Esse aqui já é um exercício de nível bem mais fácil do que o anterior. Aí você vai calcular aqui, ó, a massa do bicarbonato, tá? Vai dar aqui, você faz a regra de 3, 3,36 gramas. Aí você vem aqui, marcaria letra E. Tá aí, ó, 3,36 gramas. Outra pegadinha aqui, ó. Ou ele pode te dar, você errar, faz este propósito, tá? Olha que você tem aqui dois números parecidos, ó. Aqui você tem, ó, 33,6, 3,36, só uma questão de vírgula. Só que nesse caso aqui, as alternativas, ele coloca tudo para você errar também. Porque aqui ele te dá 1,68, a outra ele multiplica por 10. Aí ele pega 16,8 e mete a metade dela aqui, ó. Então, aqui é difícil você usar a regra que nós usamos anterior, porque tudo está relacionado ao mesmo número. Seja ele o dobro, seja ele um décimo, ele já faz aqui para... Então, a única situação aqui é você acertar o exercício mesmo, não tem outra solução. Só que esse exercício é bem mais fácil, esse aqui você usa a concentração. Vocês já viram essa matéria já esse ano ou não? Já estudaram essa matéria esse ano? Estamos vendo agora, Zé. Outra coisa que eu ia te falar, posso... De por que você fez esse negócio usando a grama massa molar? Você podia ter o número de mol do NaHCO3 usando a proporção tipo 1:2, aí o número de desse vai ser 0,04. Aí você faz uma regra de 3, não podia? Vai dar na mesma? Você está falando aqui? Tipo, sei lá, 1 mol vai ser 84, 0,04 é X. Sim, pode também. Sim? Tanto faz. Tá na mesma? Na mesma coisa. Aqui, ó, você tem várias formas de você resolver isso aqui por regra de 3, né?
Pode também. Vai dar a mesma, vai dar a mesma proporção, né? 0,04, tá. É a mesma coisa. Vai dar a mesma proporção. Poderia também. Poderia também. Então, ó, eu vou deixar esses outros exercícios aqui para a gente fazer semana que vem. Tipo, a gente termina essa lista aqui, que aqui tem outros exercícios um pouco diferentes também que a gente vai ver aqui, ó. É um pouquinho diferente, mas aí tem essa questão aqui, ó. Estilo Unifenas também, ó. Quando você tem só uma parte da concentração, 50%, tá? Eu coloquei aqui alguns exercícios. Tente resolver em casa, durante a semana. Aí na quinta-feira a gente faz de novo aqui, continua essa parte aqui, ó. E eu vou ver se eu passo algumas coisas para vocês nos plantões aí, matérias de termoquímica, mais matérias de termoquímica, para a gente trabalhar também, tá? Beleza, então? Ô Zé, Oi. deixa eu te perguntar, eu vou precisar fazer a segunda chamada sua de Química e Biologia. É a mesma matéria? É a mesma matéria que caiu na prova mensal deles, não muda nada, não. Tá, Mesma coisa. você colocou lá no grupo, né? Coloquei. Aí eu não É sei só se para agora, a eu... única coisa que eu não sei se a prova de vocês, se ela vai ser, como é que fala? Se vai ser presencial agora, não sei se Não, a recuperação ou a segunda chamada é online. é online. Tá, É, beleza. Então, combinado. mas a matéria é a mesma. Matéria mesmo, não dá nada não, Tá. vai ser a mesma matéria que caiu, tá? Tanto na biologia quanto eu já não lembro mais agora, acho que foi mais a parte de botânica, né? Não, pode deixar, eu acho lá. Sofia vai ter, tá? Eu acho lá no Das grupo. duas aí. Obrigada, Zé. Então, beleza, pessoal? Acho que a Vivian vai entrar com vocês agora, né? Então, até a semana que vem. Semana que vem eu volto com vocês na segunda. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Até segunda. Até mais, tchau.